No início do século IV, o Império Romano vivia um de seus períodos mais sangrentos. Sob o comando do imperador Diocleciano, um decreto de perseguição aos cristãos soprava como um vento de morte por todas as províncias. Mas é no calor da Mauritânia, na atual Argélia, que surge uma das histórias de coragem mais impressionantes da Igreja primitiva. A história de um homem que transformou seu próprio corpo num altar de sacrifício. Hoje, vamos mergulhar na vida de Santo Arcádio, um homem que não apenas morreu por sua fé, mas que provou, membro por membro, que nenhuma dor é maior que o amor a Cristo. A grande perseguição, iniciada no ano de 303, foi um dos capítulos mais sombrios para os primeiros cristãos. Para o Estado romano, que se baseava na adoração de um panteão de deuses e do próprio imperador. Os cristãos eram vistos como uma ameaça. Eles se recusavam a prestar culto a essas divindades, considerando-as falsas. Por isso, eram rotulados como ateus, desleais e inimigos públicos. O decreto de Diocleciano exigia que todos os cidadãos oferecessem sacrifícios aos deuses romanos. Recusar-se era um ato de traição, punível com tortura e morte. Nosso cenário é Cesareia da Mauritânia. Hoje, a cidade de Cherchell, na Argélia, uma cidade portuária próspera, um centro de comércio e cultura romana, no norte da África. Mas sob a superfície de mármore e mosaicos, a comunidade cristã vivia sob constante ameaça. Nesse ambiente de medo, conhecemos Arcádio. Ele não era um recluso ou um desconhecido. Pelo contrário, era um cidadão respeitado, possivelmente de uma família nobre e influente. Sua fé em Cristo, no entanto, o colocava em rota de colisão direta com o poder imperial. Quando a perseguição se intensificou em sua cidade, Arcádio tomou uma decisão prudente. Seguindo o conselho do Evangelho de ser prudente como as serpentes, ele se retirou para um lugar isolado. Seu objetivo não era a covardia, mas buscar força na oração e discernir a vontade de Deus, longe do furor imediato dos perseguidores. Enquanto Arcádio estava em seu retiro, a caçada aos cristãos em Cesareia continuava. Os oficiais romanos, sabendo de sua posição e influência, foram procurá-lo em sua casa, não o encontrando, e frustrados em sua busca, tomaram uma atitude covarde e cruel. Prenderam um de seus parentes, um homem inocente, para forçar Arcádio a se entregar. A notícia logo chegou ao seu esconderijo. O inocente estava sofrendo em seu lugar. Aquele parente, talvez um amigo próximo, estava pagando o preço por sua ausência. Para Arcádio, o dilema era claro. Ele poderia permanecer escondido, salvando sua própria vida, mas condenando outro, ou poderia se entregar, abraçando o destino que tentara evitar, mas salvando uma vida inocente. Aqui, a história de Arcádio nos oferece uma profunda reflexão teológica. Sua decisão não foi um ato de fanatismo ou uma busca imprudente pelo martírio. Foi um ato de caridade. Ele compreendeu que sua hora havia chegado não por uma ordem do imperador, mas por um chamado do amor ao próximo. Sua fé não era apenas uma convicção pessoal e privada, mas um compromisso que se manifestava em ação concreta. E assim, Arcádio saiu de seu esconderijo. Ele caminhou de volta para a cidade, não como um prisioneiro capturado, mas como um homem livre que escolheu o seu caminho. Ele se apresentou voluntariamente diante do juiz, pronto para enfrentar as consequências. Diante do tribunal, a atmosfera era tensa. De um lado, o juiz, representante do poder e da ordem romana. Do outro, Arcádio, um homem cuja única arma era sua fé inabalável. O juiz, talvez esperando uma retratação rápida de um homem nobre, tentou persuadi-lo e ameaçá-lo. Exigiu que ele cumprisse o decreto, que oferecesse um simples grão de incenso aos deuses
do império. Era um gesto pequeno, mas que significaria a negação de tudo em que Arcádio acreditava. A resposta de Arcádio ecoou com uma força que transcendia o medo. Diz a tradição que ele declarou com firmeza: o corpo pode ser morto pelos tiranos, mas a alma não pode ser tocada. Julgas que o temor da morte me fará trair o meu Deus? A morte, para mim, é o início da vida verdadeira. A calma e a convicção de Arcádio enfureceram o magistrado. Uma execução rápida, por espada, seria uma misericórdia que aquele juiz não estava disposto a conceder. Ele queria quebrar não apenas o corpo de Arcádio, mas seu espírito. Queria fazer dele um exemplo aterrorizante para outros cristãos. A sentença foi, portanto, uma das mais cruéis imagináveis. Uma morte lenta, dolorosa, projetada para infligir o máximo de sofrimento. O que se seguiu é um dos testemunhos de martírio mais extremos da história da Igreja. A tortura ordenada foi metódica e terrível. Levaram Arcádio para a praça pública, para que todos pudessem ver. Ali, os carrascos, seguindo as ordens do juiz, começaram a cortar seus membros, um por um, articulação por articulação. Primeiro os dedos dos pés e das mãos. Depois, os pés, as pernas, as mãos, os braços. A cada golpe, a cada membro amputado, a multidão esperava ouvir gritos de dor, súplicas por misericórdia, ou uma negação final de sua fé, mas o que ouviram foi algo completamente diferente. Enquanto via seu próprio corpo ser desmembrado, espalhado pelo chão como os ramos de uma árvore podada, a tradição nos conta que Arcádio transformou sua agonia em oração. Ele olhava para seus membros amputados e dizia: felizes membros, que agora são finalmente sacrificados ao meu Deus. Senhor, todos estes membros me foram dados por vós. Eu vos ofereço agora, um por um, em sacrifício. Ele não via seu corpo como algo a ser preservado a todo custo, mas como uma oferta a ser entregue ao Criador. Sua dor se tornou um altar, seu sangue, uma oblação. Ele permaneceu vivo, consciente e firme, até que apenas o tronco e a cabeça restassem. Naquele momento final, com o último sopro de vida, ele não se lamentou. Ele se dirigiu aos pagãos presentes, convidando-os a reconhecer o verdadeiro Deus, o único capaz de dar tal força a um ser humano. E dirigiu-se aos cristãos, exortando-os a não temerem os tormentos passageiros deste mundo, mas a amarem o Deus que permanece para sempre. E assim, ele entregou o seu espírito. O sacrifício de Santo Arcádio não foi em vão. Sua coragem indomável e sua fé radiante em meio ao sofrimento extremo deixaram uma marca indelével na comunidade cristã. Seu testemunho fortaleceu a fé dos que vacilavam e inspirou muitos outros a permanecerem firmes. Celebrado no dia 12 de janeiro, Santo Arcádio de Mauritânia se tornou o padroeiro daqueles que enfrentam dores físicas extremas e um farol de coragem para todos que são oprimidos por causa de sua fé. A história de Santo Arcádio nos ensina uma lição atemporal e poderosa. O mundo, com suas pressões, suas ideologias e seus poderes, pode tentar nos tirar tudo, nossos bens, nossa reputação, nossa saúde e até nossos membros. Mas ele não pode tocar nossa alma se ela estiver verdadeiramente ancorada em Deus. A firmeza de Arcádio não veio de uma força sobre-humana, mas de um amor profundo e de uma certeza absoluta na vida eterna. Que o seu exemplo de caridade, coragem e entrega total nos inspira a enfrentar os nossos próprios desertos, as nossas próprias perseguições, grandes ou pequenas, com a mesma fé inabalável. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você foi tocado por esta história, considere se inscrever no canal para mais testemunhos de fé que moldaram o nosso mundo.